Capítulo 4. Explodiram! Bradou Harbert. Sim. Explodiram como se Ayrton houvesse ateado fogo à pólvora. Gritou Pencroff, lançando-se no elevador, juntamente com Nab e o rapaz. Mas o que terá acontecido? Perguntou Gédéon Spilett, ainda estupefato ante aquele inesperado desfecho. Ah, dessa vez saberemos. Respondeu nervosamente o engenheiro. Saberemos o quê? Mais tarde. Mais tarde. Venha, Spilett. O que importa é que esses piratas foram exterminados. E Cyrus Smith, arrastando o repórter e Ayrton, juntou-se a Pencroff, Nab e Harbert na praia. Não se via mais nada do brig, sequer a mastreação. Após ser erguido pela coluna de água, ele se deitara de lado e, sem dúvida em consequência de algum rombo, fora a pique nessa posição. Porém, como naquele ponto o canal não media mais de 60 metros de profundidade, os costados do brig imerso deserto se mostrariam na maré vazante. Alguns destroços boiavam na superfície. Era toda amadeirada, mastros e vergas sobressalentes, gaiolas com galinhas ainda vivas, caixotes e barris que aos poucos subiam à superfície após escapar pelas vigias, mas não se via à deriva nenhum destroço propriamente do barco, por exemplo tábuas do convés ou ripas do casco, o que tornava bastante inexplicável o súbito afundamento do Speed. Em contrapartida, os dois mastros, que haviam se partido poucos metros acima da carlinga, rompendo estais e ovens, logo emergiram nas águas do canal, junto com suas velas, algumas desdobradas, outras risadas. Ora, os colonos não podiam permitir que a maré cheia carregasse todas aquelas riquezas, e Ayrton e Pencroff correram para o bote com a intenção de juntar e amarrar todos aqueles destroços no litoral, da ilha ou do Recife. Iam embarcar quando uma reflexão de Gédéon Spilett os reteve. E os 6 degredados que desembarcaram na margem direita do Mercy? Indagou. Realmente, não podiam esquecer os 6 homens cujo escaler espatifara-se contra os rochedos e que haviam alcançado a ponta do destroço. Olharam naquela direção. Não se via nenhum dos fugitivos. Era provável que, vendo o brig ser engolido pelas águas do canal, houvessem fugido para o interior da ilha. Cuidaremos deles mais tarde, disse então Cyrus Smith. Continuam perigosos, pois estão armados, mas, enfim, 6 contra 6, as chances são iguais. Portanto, ao mais urgente. Ayrton e Pencroff embarcaram no bote e remaram vigorosamente na direção dos destroços. Naquele momento, devido à lua nova de 2 dias, o mar estava liso e volumoso. Teriam de esperar pelo menos 1 hora para o casco do brig emergir das águas do canal. Ayrton e Pencroff tiveram tempo de amarrar os mastros e vergas com algumas cordas, cujas pontas foram puxadas até a praia de Granite House. Ali, juntando forças, conseguiram cercar os destroços. O bote então recolheu tudo que boiava, gaiolas com galinhas, barris, baús, e transportou tudo para as chaminés. Alguns cadáveres também boiavam. Entre outros, Ayrton reconheceu o de Bob Harvey, e o apontou para o companheiro, exclamando com uma voz alterada. O que eu era ontem, Pencroff? Mas que hoje não é mais, bravo Ayrton. Respondeu o marujo. Chamava atenção o pequeno número de corpos boiando. Mal se contava meia dúzia, que a vazante já começava a carregar para o oceano. Muito provavelmente os corsários, surpreendidos pelo naufrágio, não haviam tido tempo de escapar, e o navio, ao cambar, conservara a maioria presa nos paveses. Ora, o refluxo da maré, carreando para o largo os cadáveres daqueles miseráveis, pouparia aos colonos a triste missão de enterrá-los num canto qualquer da ilha. Durante 2 horas, Cyrus Smith e seus companheiros dedicaram-se exclusivamente a cercar o madeirame até a areia, soltar-lhe as vergas e colocar a seco as velas, que estavam absolutamente intactas. Conversavam pouco, de tal forma o trabalho os absorvia, mas quantos pensamentos não os fustigavam. Que sorte apoderar-se daquele brig, ou melhor, de tudo que ele encerrava. Com efeito, um navio é um pequeno mundo todo equipado, e os apetrechos da colônia se viriam enriquecidos com um bom número de objetos úteis. Seria, em maior escala, o equivalente do baú encontrado na ponta do destroço. Aliás, pensava Pencroff, por que não fazer o brig voltar a navegar? Se for apenas um rombo, vedamos, ora bolas.
Afinal, um barco de 300 a 400 toneladas é um verdadeiro transatlântico comparado ao nosso Bonaventure. E vai-se longe com ele. E aonde se quiser. Discutirei o assunto com o Sr. Cyrus e Ayrton. Vale a pena. Com efeito, se o Brig ainda estivesse apto a navegar, as chances de repatriamento dos colonos da ilha Lincoln aumentavam expressivamente. Porém, para decidir essa importante questão, convinha esperar a maré baixar de todo, a fim de vistoriarem detidamente o casco da embarcação. Após colocar os destroços em segurança na praia, Cyrus Smith e seus companheiros reservaram alguns minutos para almoçar. Estavam literalmente famintos. Felizmente, a copa não ficava longe e Nab pôde improvisar alguma coisa. Almoçaram então nas proximidades das chaminés, e como se pode imaginar, enquanto comiam seu único assunto foi o inesperado incidente que salvara a colônia de maneira tão milagrosa. Literalmente milagrosa, repetia Pencroff, pois temos de admitir que aqueles piolentos explodiram na hora H. Granite House começava a ficar simplesmente inabitável. E faz alguma ideia, Pencroff, perguntou o repórter, de como isso aconteceu, do que provocou a explosão do Brig? Ora, Sr. Spilett, nada mais simples, respondeu Pencroff. Um navio pirata não recebe os mesmos cuidados que um navio de guerra. Degredados não são marinheiros. Está claro que o paiol do Brig estava aberto, uma vez que seus canhões não paravam de atirar. Bastaria um imprudente ou desastrado para fazer o motor explodir. Sr. Cyrus, interveio Harbert, o que me admira é a explosão não ter feito mais estragos. A detonação não foi forte, e, no fim das contas, há poucos despojos e pedaços de madeira arrancados. O navio parece antes ter ido a pique do que pelos ares. Isso surpreende, meu rapaz? Perguntou o engenheiro. Sim, Sr. Cyrus. Pois a mim também, este admitiu. No entanto, quando visitoriarmos o casco do Brig, sem dúvida teremos a explicação desse fato. Não pode ser! Exclamou Pencroff. Não venha me dizer, Sr. Cyrus, que acredita que o Speed afundou depois de esbarrar numa pedra. Por que não? Indagou Nab. Se há pedras no canal. Bem, Nab, isso significa que você não abriu os olhos no momento preciso, argumentou Pencroff. Um segundo antes de ser engolido pelas águas, eu vi perfeitamente, o Brig foi erguido por um vagalhão e despencou de bom bordo na água. Ora, se houvesse colidido, ele teria afundado tranquilamente, indo a pique como faz um navio honesto. Justamente, não era um navio honesto. Retrucou Nab. Enfim, daqui a pouco saberemos, Pencroff, interveio o engenheiro. Saberemos, repetiu o marujo, mas aposto minha cabeça como não há escolhos no canal. Então, Sr. Cyrus, seja franco, está novamente querendo dizer que há alguma coisa de mágico nesse incidente? Cyrus Smith não respondeu. Em todo caso, atalhou Gédéon Spilett, impacto ou explosão, você há de concordar, Pencroff, veio na hora H. Sim. Sim. Ele concordou. Mas essa não é a questão. Pergunto ao Sr. Smith se ele vê alguma coisa de sobrenatural em tudo isso. Sem comentários, Pencroff, disse o engenheiro. Eis tudo o que posso lhe responder. Resposta que não satisfez em absoluto Pencroff, que apostava numa explosão e não recuava em seu ponto de vista. Jamais admitiria que naquele canal, formado por um leito de areia fina como a da própria praia e que ele atravessara diversas vezes na vazante, houvesse algum escolho ignorado. Ademais, no momento em que o Brig foi a pique, a maré estava cheia, isto é, havia mais água do que ele precisava para navegá-lo, sem colidir com quaisquer rochedos que não estivessem a descoberto na maré baixa. Logo, era impossível ter havido uma colisão. Logo, o navio não batera. Logo, explodira. E haveremos de convir que o raciocínio do marujo não estava de todo incorreto. Por volta de 1h30, os colonos embarcaram no bote e dirigiram-se ao local do naufrágio. Pena que não tivessem conseguido salvar os 2 escaleres do Brig, mas, como sabemos, um espatifara-se na foz do Mercy e já não valia um caracol, o outro desaparecera quando o Brig afundou e, sem dúvida esmagado por ele, não emergira. Nesse momento o casco do Speed começou a surgir acima das águas.
O brig devia estar mais que deitado de lado, pois, após ter os mastros quebrados pelo peso do lastro, deslocado pela queda, mantinha a quilha quase empinada. Tinha sido efetivamente virado de pernas pro ar pela inexplicável e terrível ação submarina, que se manifestara ao mesmo tempo pelo deslocamento de uma imensa coluna de água. Os colonos contornaram a quilha, e, à medida que a maré baixava, constataram, se não a causa que provocara a catástrofe, pelo menos o efeito produzido por ela. Na proa, de ambos os lados da quilha, 2 ou 3 metros antes da raiz da roda de proa, uma rachadura de pelo menos 6 metros de comprimento rasgava o costado do brig. Nela, havia 2 rombos cujo reparo era impossível. Não apenas o forro de cobre e o costado haviam desaparecido, reduzidos a pó sem dúvida, como não se viam vestígios nem do próprio esqueleto do navio nem das cavilhas de ferro e malaguetas que o articulavam. A falsa quilha fora separada com uma violência inaudita, e a quilha em si, arrancada da carlinga em diversos pontos, rachara em todo o comprimento. Com 1000 diabos! Exclamou Pencroff. Vai ser uma mão de obra fazer esse navio boiar de novo. Eu diria mesmo impossível, reforçou Ayrton. Em todo caso, observou Gédéon Spilett ao marujo, se explosão houve, ela produziu efeitos singulares. Esburacou o casco do navio em suas partes inferiores e não danificou nem o convés nem as obras mortas. Esses rombos parecem resultado de um impacto, não da explosão de um paiol. Não há escolhos no canal. Rebateu o marujo. Aceito qualquer outra explicação, menos o impacto de uma rocha. Tentemos entrar no bojo da embarcação, sugeriu o engenheiro. Talvez assim tenhamos uma noção mais precisa sobre a causa de sua destruição. Era a melhor coisa a fazer, além, é claro, de listar todos os objetos a bordo e deixar tudo preparado para o resgate. O acesso ao interior do brig estava liberado. A maré continuava a descer, possibilitando que entrassem no porão da coberta, agora transformado em sótão pela reversão do casco. O lastro, constituído por pesados lingotes de ferro fundido, rasgaram em diversos pontos. Ouvia-se o mar efervescendo, saindo pelas fissuras do casco. Cyrus Smith e seus companheiros avançaram então, machados em punho, sobre o convés rachado ao meio. Ali amontoavam-se baús de todos os tipos, que, tendo permanecido muito pouco tempo na água, talvez conservassem intacto o seu conteúdo. Trataram então de colocar toda aquela carga em local seguro. A maré só deveria subir dentro de algumas horas, tempo que utilizaram da maneira mais proveitosa possível. Ayrton e Pencroff instalaram, por sobre o rombo produzido no casco, um guincho para içar os barris e baús. O bote os recebia e transportava imediatamente para a praia. Pegaram tudo, indistintamente, para mais tarde procederem a uma triagem. Mesmo assim, puderam constatar com extrema satisfação que o brig transportava uma carga muito variada, com um sortimento de artigos de todos os tipos, utensílios, produtos manufaturados, ferramentas, enfim, o que costuma carregar um navio que faz cabotagem na Polinésia. Era provável que encontrassem um pouco de tudo e, não há como negar, era precisamente isso que faltava à ilha Lincoln. Em contrapartida, observava Cyrus Smith num pasmo silencioso, não só o casco do brig, como foi dito, sofrerá imensamente com o impacto de o que quer que tenha determinado a catástrofe, como sua estrutura interna estava destroçada, principalmente na proa. Divisórias e pontaletes estavam quebrados como se algum poderosíssimo obuso houvesse explodido no interior do brig. Os colonos não tiveram dificuldade de ir da proa até a popa, após deslocar os baús, que aos poucos foram retirados. Não eram volumes pesados, cuja remoção fosse difícil, mas simples fardos, cuja amarração, aliás, não era mais perceptível. Os colonos alcançaram então a proa do brig, na área originalmente encimada pelo tombadilho. Era ali que, segundo as indicações de Ayrton, deviam procurar pelo paiol de pólvora. Se Cyrus Smith estivesse certo e o dito paiol não houvesse explodido, era bem possível que restassem barris intactos e que a pólvora, geralmente acondicionada em invólucros de metal, não houvesse sofrido contato com a água. Foi o que aconteceu. Em meio a um estoque de munições de todo tipo, encontraram cerca de 20 barris, cujo interior era revestido de cobre e que foram removidos com precaução. Constatando que a destruição do Speed não poderia ser atribuída a uma explosão, Pencroff deu a mão à palmatória. A área do casco na qual se localizava o paiol era justamente a que menos sofrerá. Pode ser.
respondeu o teimoso marujo. Mas, quanto a uma rocha, não existe rocha no canal. O que teria acontecido então? Perguntou Harbert. Não faço ideia, respondeu Pencroff. O Sr. Cyrus não faz ideia, ninguém sabe e jamais saberá. Essas buscas tomaram várias horas, e com a enchente da maré, eles tiveram de suspender a operação de resgate. Aliás, a carcaça do Brig já não corria o risco de ser carregada pela maré, pois encalhara, achando-se como que encravada no leito do canal. Podiam, portanto, sem inconveniente, esperar a próxima vazante para retomar as operações. Quanto à embarcação em si, porém, estava efetivamente condenada, e tinham inclusive de se apressar se quisessem salvar o que restava do casco, pois este logo seria engolido pela areia movediça do canal. Eram 5 da tarde. Fora um dia estafante para os trabalhadores. Comeram com grande apetite, e, esquecendo o cansaço, não resistiram, depois do jantar, ao impulso de vistoriar os baús de que se compunha a carga do Speed. A maior parte deles continha roupas, as quais, o leitor adivinhou, foram muito bem recebidas. Havia com que vestir uma colônia inteira, roupa branca para os mais diversos fins, calçados para todos os pés. E essa agora, estamos ricos! Exclamava Pencroff. Mas o que faremos com tudo isso? E a todo instante ouviam-se os urras do alegre marujo, que reconhecia tonéis de aguardente, barricas de tabaco, armas de fogo e armas brancas, fardos de algodão, ferramentas agrícolas, de carpinteiro, de marceneiro, de ferreiro, caixotes com sementes de todos os tipos, cuja breve permanência na água em nada degradara. Ah! Como aquelas dádivas teriam sido bem-vindas 2 anos antes! Mas enfim, mesmo agora, quando já se haviam equipado por iniciativa própria, aquelas riquezas teriam sua utilidade. Lugar era o que não faltava nos armazéns de Granite House, porém, não tiveram tempo de estocar tudo aquele dia. Não se esqueciam, nesse ínterim, de que 6 sobreviventes da tripulação do Speed haviam desembarcado na ilha, que eram possivelmente malfeitores da pior espécie e que convinha se precaver. Embora a ponte do Mercy e os pontilhões estivessem suspensos, aqueles degredados não eram do tipo que se deixasse deter por um rio ou riacho e, impelidos pelo desespero, podiam ser temíveis. Mais tarde resolveriam como agir a seu respeito, até lá cumpria vigiar os baús e fardos amontoados junto às chaminés, e foi a isso que os colonos, revezando-se durante a noite, dedicaram-se. A noite transcorreu sem que os corsários tentassem qualquer ataque. Mestre Jubitop, de guarda ao pé de Granite House, os teriam detectado na hora. Nos 3 dias seguintes, 19, 20 e 21 de outubro, concentrarão-se em salvar tudo o que pudesse ter um valor ou utilidade qualquer, fosse na carga, fosse na estrutura do brig. Durante a maré baixa, esvaziavam o porão. Na cheia, armazenavam os objetos salvos. Grande parte do forro de cobre foi arrancada do casco, que, à medida que os dias passavam, chafurdava mais. Mas antes que a areia tragasse os objetos pesados que haviam corrido para o fundo, Ayrton e Pencroff mergulharam várias vezes no leito do canal, onde recuperaram as correntes e âncoras do brig, os lingotes de seu lastro e até os 4 canhões, que, escorados por barricas vazias, seguiram flutuando até a terra firme. Vemos que o arsenal da colônia não ganhará menos com esse resgate do que a cozinha e as despensas de Granite House. Pencroff, sempre entusiasmado com seus planos, já falava em construir uma bateria que defendesse o canal e a foz do rio. Com 4 canhões, comprometia, sem impedir qualquer frota, por mais pujante que fosse, de se aventurar nas águas da ilha Lincoln. Quando do brig não restava mais senão uma carcaça sem utilidade, o mau tempo chegou e terminou de destruí-la. Cyrus Smith cogitara explodi-la a fim de recolher seus destroços na costa, mas um vento gordo soprando de nordeste e a maré cheia permitiram-lhe economizar a pólvora. Com efeito, durante a noite de 23 para 24, o casco do brig foi inteiramente desmantelado e parte dos destroços naufragou na praia. Quanto aos registros de bordo, desnecessário dizer que, embora houvesse vasculhado minuciosamente os armários do tombadilho, Cyrus Smith não encontrou sinal deles. Os piratas evidentemente haviam destruído tudo que dizia respeito ao capitão e ao armador do Speed, e, como o nome de seu porto original não constava do quadro de proa, não havia pistas de sua nacionalidade. Entretanto, pela configuração singular de sua proa, Ayrton e Pencroff apostavam que vinha de estaleiro inglês.
Uma semana após a catástrofe, ou melhor, após o feliz porém inexplicável desenlace ao qual a colônia devia sua salvação, não se via mais nada do navio, sequer na vazante. Seus destroços haviam se dispersado e Granite House estava abastecida com praticamente tudo o que ele carregava a bordo. No entanto, o mistério que escondia aquela estranha destruição nunca teria sido esclarecido, sem dúvida, se, em 30 de novembro, caminhando pela praia, Nab não houvesse encontrado um grosso cilindro de ferro, com marcas de explosão. Retorcido e dilacerado nas arestas, o cilindro parecia ter sofrido a ação de alguma substância explosiva. Nab levou o pedaço de metal até o seu patrão, que se achava entretido com o resto do grupo na oficina das chaminés. Cyrus Smith examinou atentamente o cilindro e, voltando-se para Pencroff, perguntou: Então, amigo, insiste em sustentar que o Speed não afundou em consequência de uma colisão? Sim, Sr. Cyrus, respondeu o marujo. O senhor sabe tão bem como eu que não há pedras no canal. E se ele houvesse colidido com esse pedaço de ferro? Disse o engenheiro, mostrando o cilindro rachado. O que, esse pedaço de cano? Exclamou Pencroff, na mais completa incredulidade. Amigos, continuou Cyrus Smith, lembram-se de que, antes de ir a pique, o brigue foi ejetado por uma verdadeira coluna de água? Sim, Sr. Cyrus. Respondeu Harbert. Muito bem, querem saber o que gerou esse fenômeno? Foi isto, disse o engenheiro, mostrando o cilindro rasgado. Isto? Duvidou Pencroff. Sim. Esse cilindro é tudo o que resta de um torpedo. Um torpedo! Exclamaram todos. E quem foi que aprontou essa? Questionou Pencroff, ainda relutante. Tudo o que posso afirmar é que não fui eu. Respondeu Cyrus Smith. O certo é que estava lá e é fácil calcular seu poder de destruição.